Batista no Largo do Machado e viemos aqui hoje no intuito de trazer a palavra do Senhor para confortar, consolar, amenizar os nossos corações. Então nós vamos começar cantando um hino muito feliz, um hino muito alegre, para também começar a alegrar os nossos corações. Esse hino é o 375 do nosso louvor cristão. Esse hino fala: vivo feliz porque eu sou de Jesus. Eu já desfruto do reino da luz. É essa mensagem que nós estamos fazendo nessa manhã. A mensagem de que apesar do frio, apesar da vontade de ficar bonitinho, quietinho, nós somos felizes porque nós temos Jesus no nosso coração. Oi, bom dia.
bom estar aqui com vocês. É um prazer muito grande que nós temos. A igreja tem acompanhado vocês na vida espiritual, sempre lembrando nas orações. Por isso nós sempre temos aquela alegria em estar aqui participando com vocês de um momento inspirativo, especial, de um mini culto, né, de adoração ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para uma reflexão. Atos 10, de 1 a 4. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo, continuamente orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos ler o 5 também. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vamos ficar por aqui na leitura do texto. Nós vamos entender o que ele quer nos dizer, qual a profundidade da palavra de Deus que nós extraímos aqui neste momento. Cesareia era uma cidade importante naquela época, e ali existia um varão que morava ali com a sua família. Ele era servidor público, era um centurião, ele comandava 100 soldados e estava ali cumprindo a sua missão. Não era judeu, era gentios chamados, que não eram judeus, eram chamados de gentios. E este homem, apesar de não seguir aquela religião judaica, ele tinha temor a Deus. O texto diz que ele era uma pessoa piedosa. E vem a ser uma pessoa piedosa, uma pessoa amável, uma pessoa delicada, de bom trato. Então, era uma pessoa que cultivava amigos com facilidade. Essa era uma das qualidades de Cornélio. E nós, como cristãos, nós precisamos ter certas qualificações que nos habilitam a sermos chamados servos de Deus, para nos aproximarmos das pessoas, para mostrarmos que nós somos como Jesus Cristo. Cristão significa igual a Cristo, imitador de Cristo. Cristo era amável. Cristo, ele procurava se aproximar das pessoas, procurava fazer o bem às pessoas. E nós víamos isso na vida, ou melhor, as pessoas viam isso na vida de Cornélio. Ele era temente a Deus. O que quer dizer uma pessoa que tem temor a Deus? Não é que tenha medo de Deus, mas que tenha respeito por Ele, que honre a Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e irá bem. Sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. É o Salmo 128, versos de 1 a 4. Então, temer a Deus é uma necessidade do ser humano para que ele seja bem-aventurado. Sem honrar a Deus, ninguém consegue sucesso na sua vida. Que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele pode ser o nosso Pai.
Pai de todos. Ele é o Criador de toda a humanidade. Todos são criaturas de Deus. Somos criaturas de Deus. Mas filho de Deus é aquele que é adotado por Ele. Mas para ser adotado por Ele é necessário o quê? É necessário que a pessoa se converta a Jesus Cristo e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cornélio, ele era temente a Deus, era uma pessoa amável. Qual era a outra qualidade que nós podíamos ver aqui na vida de Cornélio? Com toda a sua casa, ou seja, a qualidade que ele tinha se estendia aos seus familiares. Mas ele tinha prazer em ajudar as pessoas. E o texto diz que ele distribuía esmolas para o povo. Isso nós precisamos também fazer com as pessoas, ajudar aquelas que se aproximam de nós. Mas, vejam bem, muita gente pensa que por ser uma pessoa piedosa, por ser uma pessoa amorosa, já está garantida a nossa entrada nos céus. Mas não é isso que o texto está dizendo aqui nesta manhã. O texto está dizendo que apesar de Cornélio ter todas estas qualidades apresentadas aqui no texto, ou seja, ele era uma pessoa amiga, ele era uma pessoa que respeitava a Deus, era uma pessoa que distribuía esmola para os pobres, ou seja, fazia o bem, certo? E também de contínuo, ou seja, ele tinha uma vida religiosa, ele tinha uma vida de oração a Deus. Então ele fazia o bem às pessoas e ele era bastante religioso. Mas para Deus isso não basta. Para Deus é necessário algo mais. O que é necessário? É necessário conhecer o Evangelho, o plano da salvação. É necessário se transformar numa nova criatura. Com todas as qualidades, Cornélio não entraria nos céus. Então o que Deus falou para ele? Deus falou assim: Cornélio, qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, este com um certo Simão Curtidor, que está na sua casa no mar, ele dirá o que deves fazer. Então vejam que apesar de ser religioso, apesar de fazer o bem às pessoas, Cornélio iria para o inferno, se ele não aceitasse Jesus Cristo. E tendo aquela visão, ele acreditou, ele creu na mensagem que o anjo lhe trouxe e mandou mensageiros buscar a Pedro para que Pedro pregasse o evangelho para ele. Uma vez eu estava lá no Paraná com a minha família, aí li esse texto na casa de uma senhora que tinha várias imagens de santos pendurados na parede. Eu não falei nada em religião. Religião não salva ninguém. Cornélio era religioso e Deus mandou Pedro falar do Evangelho, pregar a palavra para ele. E quando eu comecei a falar sobre o texto, ela disse: então vocês estão chegando à minha casa, vocês são como Pedro e eu sou como Cornélio. Ela falou isso. E depois, pelo próprio entendimento do texto, ela disse: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Depois eu acompanhei a vida espiritual daquela irmã. Ela se tornou uma líder na igreja, lá no Paraná. E era uma religiosa fervorosa que não saía da igreja, que não deixava de se curvar diante de imagens de escultura. Mas nada daquilo adiantava ela ser religiosa e se curvar diante de santos. Porque religião não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
quando Jesus morreu na cruz, já existiam muitas religiões, mas nenhuma delas foi capaz de garantir a salvação de toda a humanidade. Precisou Jesus morrer. E em morrendo na cruz, ele abriu uma porta para que todo aquele que queira ser salvo passe por ela. Então, para ser salvo, não basta ter uma religião, não basta ser bom e dar esmola aos pobres e fazer obras de caridade. Não basta, é necessário, pois, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que nós estamos aqui, para esclarecer a vocês. Não importa qual a religião que vocês têm. Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho a todos aqueles que são religiosos. E este Evangelho está sendo pregado aqui para todos. Logo, aquele que de bom grado aceitar a Cristo, a Bíblia diz, quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Há exemplos de Cornélio, que aceitou a Cristo, abriu as portas da sua casa para receber os servos de Deus, e aceitaram aquela palavra, eles se transformaram em novas criaturas. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então quem está em Cristo não mente mais, não sente mais ódio dos outros. Se sentir, vai controlar aquele ódio, certo? A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, tem que controlar o nosso temperamento. Aquele que está em Cristo, ele não bebe, não fuma, não fala mal dos outros, não mente, não briga. Ele procura controlar tudo isso, porque o Espírito de Deus está nele para ajudá-lo a ser uma pessoa nova em Cristo. Passa a ter prazer na lei do Senhor, na leitura da Bíblia, da oração, na comunhão com Deus, no cântico, no louvor. E é isso que nós esperamos de vocês, para isso que nós estamos aqui, para trazer a mensagem de salvação, como Pedro trouxe na casa de Cornélio, e toda a família aceitou a Jesus. Que Deus abençoe vocês nesta manhã. E aquele que sentir desejo no coração de entregar a sua vida a Jesus Cristo, é só assim garantirá a ida para o céu. Existe alguém nesta manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto dizendo, quem quer Jesus no coração e quer transformar a vida, Deus abençoe. Amém. Essas mãos que foram erguidas. As enfermeiras também, se quiserem, podem tomar, dar espaço. Não existe outro. Esse é o único que garante a salvação. Não é religião, não. É o compromisso com Jesus, com a palavra dele. Que ele assim nos abençoe. Amém. Orar por ela, que ela aceitou Jesus. Para onde Jesus for, eu irei. 308. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliador, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu
Agradecemos os momentos aqui passamos neste primeiro andar e pedimos que continue aqui com essas vidas, com as enfermeiras, com a direção e continue operando na vida de cada um aqui de forma espetacular. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós estamos encerrados até o mês que vem. Tá bom? Tem o segundo andar. Tem outro culto lá no outro andar. Tem, mas quando a gente